Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico e científico, ele sabe que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Por exemplo, em Isaías 40, 22, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. A Bíblia não tem o propósito de falar, né, de uma terra plana. Não é o propósito de Deus. A Bíblia não é um livro científico. A ciência com a qual a Bíblia se preocupa é a ciência da salvação. A Bíblia contém, sim, antecipações científicas importantíssimas. Ela até fala, como eu mencionei em Isaías 40, 22, da redondeza da terra, sendo que naquela época não se acreditava nisso, né? Até na Idade Média era uma heresia dizer que a Terra era arredondada e achatada nos polos, porém a Bíblia já se expressava assim, de forma parecida antes. Então, galerinha do ancestral comum, parem de ficar falando essa retardadice mental. O que um evolucionista realmente acredita é que ele é um parente distante de um cuspe odioso do acaso. Bela forma de se sentir um intelectual. O evolucionismo caiu por terra com as metodologias do design inteligente, que prova a complexidade por trás de cada célula, partícula ou moléculas, etc., provando que nada veio do acaso ou por acidente. Existe uma inteligência divina por trás da criação e o evolucionismo simplesmente caiu por terra. Teoria da evolução. Um fato, intrugice, nada científico. Evolução é uma intrugice grotesca. Trata-se de pseudociência externada na sua forma mais gritante e, por conseguinte, mais esdrúxula. Uma teoria formulada a partir de pressupostos falsos. Homologia, trivialização da complexidade, abiogênese, química, etc. Confabulações imaginárias, jamais atestadas, inferições desarrojadas, macroevolução, evolução simultânea de opostos sexuais, órgãos vestigiais, etc. E norteio de premissa ocultista firmado. Para variar, como é de praxe, a toda teoria pseudocientífica, a teoria da evolução foi formulada e proposta por ocultistas, a priori teorizada pelo maçom Erasmus Darwin e posteriormente proposta por seu neto, o também Charles Darwin, através da Royal Society, uma instituição maçônica travestida de acadêmico-científica. Não há absolutamente nenhuma, reitero, nenhuma prova legítima sobre transmutação, transformação de uma espécie em outra. Todos os fósseis utilizados para se tentar legitimar tal suposição e, por fim, tentar credibilizar tal teoria pseudocientífica são fraudes arquitetadas, as quais, mesmo já desmascaradas, ainda ilustram livros didáticos de biologia, utilizados em instituições de ensino programático. E você, achando que o objetivo de uma instituição de ensino é de fato ensinar e não doutrinar? Algumas notórias fraudes fósseis da fictícia cadeia evolutiva humana. O homem de Piltdown, alerdeado como suposto ancestral entre humanos e macacos, utilizado por mais de 40 anos como prova da teoria evolucionista, foi exposto como uma fraude perpetrada, onde juntaram um pedaço de crânio humano com a mandíbula de um macaco, tendo os dentes lixados e tratados com substâncias químicas para parecer objeto fossilizado. O homem de Nebraska,
A partir de um dente, montaram a mandíbula, desta mandíbula formularam um crânio, a partir disto montaram o esqueleto, fizeram pele, cabelo e até a sua namorada ou esposa chegou a fazer uma exposição sobre a evolução em Dayton, Tennessee, chamada de Scott's Trial, onde o tal homem de Nebraska foi apresentado como prova incontestável da evolução. Quando William Jennings Bryan protestou contra os argumentos apresentados e pela insuficiência, riram-se dele, ridicularizando-o. Em 1927, a fraude foi descoberta. O dente era de um porco selvagem da América do Sul chamado peccary, o Ramapithecus, propagandeado como um dos mais primitivos ancestrais do homem, datado em 14 milhões de anos. Em 1970, foi descoberto um babuíno que vive na Etiópia com a mesma estrutura dental, características morfológicas semelhantes achadas no Ramapithecus, o que definiu o Ramapithecus como sendo 100% macaco. O homem de Neandertal, outra assintosa fraude apresentada como evidência da religião evolucionista, recebeu também o seu ultimato. A ossada não passava de restos mortais de um homem comum que sofria de osteoartrite causada por deficiência de vitamina D. Por esta razão, andava encurvado. O homem de Cro-Magnon era apenas um homem comum de 1,80 m que sabia pintar. O homem de Java, apelidado de Pithecanthropus erectus, significa homem macaco que anda em pé. Apenas um amontoado de ossos, um fêmur humano e fragmentos de mandíbula e dentes de um orangotango. Lucy, a tão galhardeada suposta prova sobre o elo perdido entre humanos e símios, que teve sua descoberta noticiada em todos os telejornais do mundo afora, não passa de um amontoado de ossos de um gibão extinto. Órgãos vestigiais, a expressão da proposital leviandade dos evolucionistas. Os propositores e ou defensores do evolucionismo alegam que existam órgãos que perderam sua funcionalidade original devido ao processo evolutivo que supostamente está em trâmite. Alguns dos tais alegados órgãos vestigiais, apêndice, vértebra do cóccix e ossos pélvicos em cetáceos. Já foi aprovada a funcionalidade objetiva do apêndice humano, onde em tal órgão há presença de micro-organismos indispensáveis ao processo digestivo completo. Pode-se antecipar que a remoção cirúrgica das amígdalas e do apêndice tem consequências sobre a imunidade, com efeito a longo prazo sobre as doenças coronarianas. Henry Jansky, Departamento de Saúde Pública da Ciência do Instituto de Karolinska, Estocolmo. A vértebra do cóccix, que na verdade é uma fusão de 4 vértebras, serve ao importantíssimo propósito de ponto de anexação de vários músculos pélvicos, formando o diafragma pélvico. Ossos pélvicos de cetáceos são pontos de fixação de músculos isquiocavernosos do aparelho reprodutor de tais animais. Um resumo aos pressupostos falsos, inferições desarrazoadas e as falácias contidas nas proposições do evolucionismo. Nome do truque: destrinchamento. 1. Célula simples omite ou deixa de considerar a incrível complexidade da célula viva. 2. Número grande disfarça ou ignora a realidade das impossibilidades estatísticas. 3.
ordem a partir do caos. Ignora a segunda lei da termodinâmica, que declara que a ordem nunca aumenta de forma acidental. 4. Dente do porco faz grandes inferências a partir de dados triviais e assume conexões inexistentes. 5. Similaridade. Assume que as coisas que têm aspecto similar são realmente iguais, seja estrutural ou funcionalmente. 6. Tempo infinito. Assume que, com tempo suficiente, virtualmente qualquer coisa possa acontecer. 7. Raciocínio circular. Usa A para provar B e B para provar A. 8. Ninho de ratos. Ignora os fatos desconfortáveis e as evidências contraditórias. Teoria da evolução.